anos de forma muito mais rápida. Boa noite, quase bacharéis de direito. Como vocês estão? Uma boa noite a todos. Olha, tá acabando, hein? Vocês estão tendo um último semestre que vai ficar na memória e na vida não só de vocês, mas na história mundial. O último semestre cursante de vocês à distância. Bom, boa noite para o Max Júlio, para a Natália, para o Marcos, para o Silvano, para o Breno. Vamos ver quem já está aqui na live. O Procópio, o Anderson, o Carlos, Marcelino, Carlos Lima, a Márcia. Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com a graça de Deus, bem, e também a família de vocês. Tá? Sei que é uma situação difícil que a gente está vivendo, mas a gente está cada um caminhando do jeito que pode, né? Então vamos fazendo assim mesmo, não tem jeito, né? Bem, eu espero que esse último bimestre seja realmente o último mesmo e que vocês acabem essa faculdade de uma vez por todas. Vocês não querem isso? Eu espero também, viu, professor? Seja o último, acaba logo que eu não aguento mais. Deus me freie. Ah, que horror, não fale isso. Também não é tão ruim assim. Não, mas quem está no 10º semestre tem que ir embora mesmo. Vocês têm que pensar em ir embora. Fazer o que tem que acabar de fazer para se formar logo. Né? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo, né? Então, nessa primeira parte da aula e também num pedacinho da segunda parte, eu devo falar sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço. A Gisele hoje está usando um codinome, Procópio. Estou brincando, Gisele. Ela está me informando aqui, informando a todos nós que ela está com o nome de Procópio, porque ela está utilizando um outro computador. O som está bom para vocês? Tudo em ordem, né? Porque a Natália já até falou comigo agora há pouco aqui, deu para ouvir, eu ouvi bem também. Então, vamos lá. Na semana passada, nós conversamos sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo e gastamos 2 aulas para falar sobre a responsabilidade civil pelo vício do produto e do serviço. Por quê? Porque eu procurei demonstrar para vocês que o sistema de responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor é um sistema muito complexo e que ele trabalha fundamentalmente em 2 vertentes. A primeira vertente, a da inadequação por impropriedade, que é a vertente do dano patrimonial, é a vertente do vício do produto ou serviço, que se encontra nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. A segunda vertente eu vou falar daqui a alguns instantes. Aí conversamos que o vício do produto ele está regido pelas normas do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e tem como regra geral para vício de produto apenas a solidariedade de todos os fornecedores que integram a cadeia econômica de consumo. Já no que diz respeito a vício do serviço, a regra geral é do fornecedor de serviços, apenas ele responder diretamente por vícios do serviço prestado. Mas remanesce uma regra excepcional do artigo 25, no parágrafo 1º, que possibilita, desde que se prove que outras pessoas participaram para causar o dano sofrido pelos consumidores, que essas outras pessoas venham a responder também, e aí em qualquer hipótese. Mas eu procurei demonstrar para vocês semana passada que, então, mesmo na responsabilidade pelo vício, não existe uma regra só. Pelo contrário, é mais do que necessário compreendermos que a regra da solidariedade ela apenas surge, desde logo, no vício do produto. E mesmo no vício do produto, há uma exceção, que é a exceção daquele que fornece produtos in natura. Né? O fornecedor de produto in natura, ele que responderá perante o consumidor se no produto in natura não houver a identificação do produtor.
Por fim, eu procurei falar com vocês o que é a inadequação por impropriedade. Aí nós analisamos o artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor e também falamos um pouquinho sobre vício do serviço público. Esse foi, em resumo, a matéria que vocês tiveram. Márcia, dá uma olhadinha aí no seu computador, porque você é a única que está falando que não está conseguindo me ouvir. Os outros estão conseguindo me ouvir bem? A Márcia está aqui dizendo que ela não está conseguindo me ouvir. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O áudio está normal, professor. Para mim está normal. Tá. Para mim também, professor, normal. Normal, perfeito. O Carlos também está dizendo Para mim está normal, professor. Ótimo, Marcos. Então, Márcia, dá uma olhadinha aí no teu áudio, que às vezes fica realmente tem uma outra coisa que acaba escapando. Isso acontece mesmo. Bom, às vezes é até o fone de ouvido que não está bem encaixado. Isso já aconteceu comigo em algumas oportunidades. Hoje de manhã mesmo aconteceu uma vez. Bom, o ProAlex também está normal? Ótimo. Bom, esse foi um resumo rápido, né, do que nós falamos na semana passada. Foi bastante coisa, né? A gente conversou bastante coisa na semana passada. Então, sobre a responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, gostaria de saber se vocês têm alguma questão para fazer. Vocês têm alguma dúvida que, eventualmente, vocês gostariam que eu esclarecesse para vocês? Ou posso, então, seguir com a matéria de hoje? Sim. Por mim, pode seguir, professor. Sim, professor, pode seguir. Então, tá bom. Então, vamos seguindo. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Essa responsabilidade ela está prevista nos artigos 12 a 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu já havia adiantado para vocês que, enquanto a responsabilidade pelo vício do produto e do serviço tem como... Professor, por favor, você pode retomar só o nome para mim do tópico? Responsabilidade pelo fato do produto e serviço. Então, como eu havia falado com vocês, a responsabilidade pelo vício, ela trabalha com a ideia de danos patrimoniais. Já a responsabilidade pelo fato, como diz respeito a um acidente de consumo, ela trabalha com os chamados danos não patrimoniais, que são conhecidos em sentido lato, em sentido amplo, com o nome danos morais. Os danos morais, então, eles são tratados por esses dispositivos, pelos artigos 12 a 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Quando há danos morais cumulados com danos patrimoniais, também se aplicam esses dispositivos, do artigo 12 ao artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando se fala em fato, o fato é um fato jurídico, que a doutrina chama de acidente de consumo. O acidente de consumo diz respeito a danos não patrimoniais, puros ou cumulados com danos patrimoniais. Quando se escreve não patrimoniais, entendam aqui danos morais, tá? Que aí fica mais fácil a compreensão. Bom, essa ideia do código, que seguiu as diretivas da União Europeia para a regulação da defesa do consumidor. Tá frio, hein, Cu? Essa ideia do código, que seguiu as orientações da União Europeia, é uma ideia extremamente arrojada, já naquela época revolucionária, porque nós não temos um sistema de responsabilidade civil por danos morais no Brasil. No Brasil mesmo, o que nós temos são regras que reconhecem a existência dos danos morais.
O artigo 5º, inciso 10 da Constituição, reconhece os danos morais. O artigo 186, quando define ato ilícito no Código Civil, reconhece danos morais. E o Código de Defesa do Consumidor faz menção aos danos morais como direitos básicos do consumidor no artigo 6º, inciso 6º, que nós vimos naquela aula dos direitos básicos dos consumidores. São direitos dos consumidores, dentre outros, a prevenção e a reparação por danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ao se inspirar no legislador europeu, ele trabalha numa perspectiva nova, de não apenas reconhecer na norma jurídica a existência da indenização por danos morais. Mais do que isso, ele também tem o seu regime jurídico de indenização por danos morais, algo que é exclusivo do Código de Defesa do Consumidor. Como vocês viram na aula passada, o regime jurídico da responsabilidade pelo vício é um regime bastante complexo. O da responsabilidade pelo fato, que trabalha com os danos morais puros ou com os danos morais cumulados com danos patrimoniais, também tem uma certa complexidade. A começar da regra geral. A regra geral não é a mesma da responsabilidade pelo vício. Vamos recordar mais uma vez a aula passada. A responsabilidade pelo vício tem como regra geral as seguintes ideias. Se é vício do produto, a responsabilidade é solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia econômica. Se o vício é do serviço, a responsabilidade é, em princípio, apenas do prestador de serviços. No Código de Defesa do Consumidor, não é essa a lógica na responsabilidade pelo fato. Vamos ver como funciona a lógica da responsabilidade pelo fato, indo ao artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Estou colocando aí para todos. O artigo 12, no caput do Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma regra que não é a da solidariedade, afastando de novo aquele tabu de que sempre haveria solidariedade no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aqui abrir o Código de Defesa do Consumidor para ler esse artigo para vocês entenderem, aqueles que não tiverem com o código à mão, o que é que diz esse artigo 12. E aqueles que tiverem com o código na mão, por favor, acompanhem. Ali diz o seguinte, tem um som vazando. Opa, o Matheus, mais uma vez, vai virar relator. Ele já colocou o artigo aí. Muito obrigado, Matheus. Gente, tem um som vazando. Se vocês puderem desligar o microfone, agradeço. A não ser que queiram participar falando, claro. Que aí, né, a gente não ouve coisas que a gente que não seriam boas serem vazadas para o grupo todo, né? Às vezes, né? Bom, o Matheus colocou. Vejam só a redação do 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Vamos parar por aqui. A regra geral, na responsabilidade pelo fato do produto, não é solidariedade. Aqui, a regra geral é outra. Quem responde? Está lá o fabricante, o produtor, o construtor, o importador. Ué, mas cadê o comerciante, que é normalmente aquele que dialoga com o consumidor e aquele que diretamente se relaciona com ele, fazendo a venda final, fazendo com que o consumidor adquira o produto e o retire do mercado de consumo? Na responsabilidade pelo fato, que é a responsabilidade pelo acidente de consumo, o comerciante não responde num primeiro momento. Onde é que está a responsabilidade do comerciante? Está no artigo seguinte, no artigo 13. O comerciante, ele então não responde por danos morais nas relações de consumo
a menos que tenha participado para que esses danos morais viessem a ocorrer, a menos que concorra para a ocorrência do dano. Ou nas demais hipóteses do artigo 13, que já vamos falar daqui a alguns instantes. Então, atenção, a regra geral da responsabilidade pelo fato do produto não é a solidariedade. Eu gosto muito de me referir, e algumas pessoas também gostam de se referir, à seguinte expressão: o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, eles não são os últimos fornecedores da cadeia na maioria das vezes. Às vezes até são, mas na maioria das vezes não são. Então, eles, na realidade, então, são fornecedores indiretos. O fornecedor direto é aquele que dialoga diretamente com o consumidor. O fornecedor direto é o que o Código de Defesa do Consumidor chama de comerciante. Então, muito cuidado aqui. Eu já havia falado muito rapidamente nos semestres, então certamente, talvez ninguém se lembre, mas se alguém se lembrar, melhor ainda, que a palavra comerciante no Código de Defesa do Consumidor não tem o sentido estrito do direito empresarial. Por isso, nós vamos ver, inclusive, um tema chamado práticas abusivas na semana que vem. Práticas comerciais. Práticas comerciais não são realizadas no Código de Defesa do Consumidor apenas por quem exerce atividade empresarial. Não se aplica a definição de ato do comércio ou de ato empresarial, que é característica do direito empresarial, no direito do consumidor. No direito do consumidor, o comerciante pode ser uma sociedade civil, por exemplo. O comerciante é o fornecedor direto, é aquele que comercializa o produto ou serviço com o consumidor. Então, a definição de comerciante que o Código de Defesa do Consumidor adota não é uma definição do direito empresarial, é uma definição da economia. Feita essa observação, então vamos entender um pouco a redação do 12. O 12 fala: o fabricante não é quem normalmente se relaciona com o consumidor. O produtor também não é quem normalmente se relaciona com o consumidor. O construtor também normalmente não é quem se relaciona com o consumidor. Normalmente é o incorporador ou a imobiliária. E o importador, este às vezes se relaciona diretamente com o consumidor, mas muitas vezes não, em boa parte das vezes não. Então, uma loja, por exemplo, de veículos importados, ela pode não ser ela própria a importadora do veículo. A gente tem que entender isso também. Então, a ideia do código é distinguir quem é fornecedor indireto e quem é fornecedor direto. Fornecedor direto é aquele que tem o contato de comercializar e de vender o produto ou o serviço. Na expressão do Código de Defesa do Consumidor, aquisição de serviço. Está correto essa expressão. Não é como no direito civil, que é tudo mais um pouquinho diferente. E a visão é: fabricante, produtor, construtor e importador é fornecedor indireto. Vamos conferir se isso está correto? Se vocês pegarem essas 4 expressões, fabricante, produtor, construtor e importador, vocês vão verificar que uma delas não está escrita no artigo 3º caput, que define fornecedor, mas abrange todas as demais atividades que não são de produção, que não são de construção e que não são de importação. Vejam que curioso. Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 3º caput. O artigo 3º caput fala o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, o Matheus já colocou aí, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
olha lá. Vamos agora verificar aonde é que se enquadram os nossos protagonistas, os nossos atores do artigo 12 que eu estou falando com vocês. E lembrem que toda essa matéria tem no meu livro Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Tá? Vamos lá. Atividade de produção. Tem produtor no 12 ou não tem? Tem. Atividade de montagem. Não tem. Atividade de criação. Não tem. Então, a atividade de montagem e de criação, eu vou colocar no quê? No fabricante. Nossa, Senise, é assim que funciona? É, porque a expressão fabricante está colocada no artigo 12 justamente para abranger as outras atividades que não estão inseridas no próprio artigo 12. O legislador, ao invés de falar que o produtor, o montador, o criador, o construtor, o transformador, o importador, o exportador, o distribuidor respondem independentemente da existência de culpa, o legislador colocou o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Ou seja, todas as categorias, todas as atividades que estão no artigo 3º, que não são de produção, que não são de construção e que não são de importação, exceto, obviamente, o comerciante, a comercialização, são atividades desenvolvidas por um fabricante, no sentido do Código de Defesa do Consumidor. Bom, então nós já pudemos perceber uma coisa. O artigo 12 ele é um artigo bem diferente do artigo 18 que a gente trabalhou na semana passada. Porque no artigo 18 que a gente viu na semana passada, da responsabilidade pelo vício, o que é que esse fornecedor faz na cadeia econômica? Para mim é indiferente. Todos eles respondem solidariamente. Aqui não. Eu tenho que distinguir quem é comerciante e quem não é comerciante. Então, quem é comerciante é o fornecedor direto. Escrevi errado, saiu direito aqui no chat, tá? Fornecedor direto é o comerciante. Fornecedor indireto, os demais. O que o artigo 12 fala? Que os fornecedores indiretos responderão independentemente de culpa. Mais uma vez, a responsabilidade objetiva no Código. Assim como acontece na responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, temos a responsabilidade objetiva no Código. O fornecedor indireto responderá independentemente de culpa pelos danos sofridos pelos consumidores. Que danos são esses? Esses danos têm um nome na lei. Esses danos chamam-se defeitos. O legislador preferiu fazer uma distinção que não é nem necessária, porque como a gente já sabe que a responsabilidade pelo fato tem que pressupor a existência de dano moral e a responsabilidade pelo vício Eu voltei para o áudio, pai. respeito a danos patrimoniais puros, a responsabilidade pelo fato não precisaria ter essa distinção, mas é muito utilizada essa distinção, inclusive por um autor em especial, que é um grande consumerista, que é o Luiz Antônio Risato Nunes. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que foi desembargador, inclusive, do Tribunal de Justiça de São Paulo e é professor de Direito. O Risato, no livro dele sobre direito do consumidor, ele fala que a ideia de defeito é a ideia que o Código adotou para a responsabilidade pelo fato. E a ideia de vício para a responsabilidade pelo vício. Ele não está errado. Realmente o Código fala isso. O Código somente se utiliza da expressão defeito na parte da responsabilidade pelo fato. Justamente para distinguir, talvez numa reafirmação do que eu já havia falado, que o fato jurídico acidente de consumo não é um simples vício, não é uma simples disfunção econômica de um produto ou de um serviço. Por quê? No acidente de consumo, eu tenho que ter o dano moral. Eu tenho que ter uma ofensa a algum direito da personalidade, a ofensa à vida, à saúde, à segurança do consumidor, a ofensa à honra do consumidor com a inserção indevida do seu nome no SPC ou no Serasa, uma cobrança abusiva que acabe afetando a honra do consumidor perante
outras pessoas, uma cobrança vexatória. Então, nesses tipos de situações, nós temos a aplicação desses artigos que eu estou mencionando hoje, do 12 ao 17. Bem, diante disso, nós já sabemos que o comerciante não responde, em princípio, na responsabilidade pelo fato do produto. A responsabilidade no fato do produto, em princípio, é de quem? Do fornecedor indireto, que são aqueles que estão mencionados no artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Aí vem a pergunta, bom, existe alguma possibilidade do comerciante vir a responder? Existe. O artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, já que o Matheus colocou já os dois artigos anteriores, se ele puder colocar aí no chat o 13, o artigo 13 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece quando o comerciante responde pelo fato do produto. Vejam só, o comerciante é igualmente responsável. Aí chegamos no comerciante. Só aí. Enquanto não chegarmos no comerciante, só vão responder aquelas 4 figuras: o fabricante, o produtor, o construtor, o importador. Mas o artigo 13 fala: o comerciante é igualmente responsável. Ponto. Pronto. Aqui entrou a solidariedade. Vocês estão percebendo? Então, no fato do produto, a solidariedade também não é a regra. Por favor, tirem da cabeça de vocês se algum dia vocês ouviram alguma pessoa, ainda que seja da área de defesa do consumidor, falar isso para vocês. Porque isso, gente, não sou eu quem estou falando, eu estou simplesmente lendo a lei para vocês, vocês estão reparando? E tem gente que não lê a lei direito e coloca essa bobagem, que é sempre solidário, que é sempre objetivo, quase sempre objetivo. Vou falar de uma exceção hoje, mas a solidariedade não é a regra. A solidariedade só é a regra no vício do produto. No fato do produto, eu só terei solidariedade do fornecedor indireto com o comerciante nos seguintes casos. Inciso 1º, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, aí eu tenho um problema. O comerciante acaba vendendo um produto para o consumidor e esse produto acaba causando um dano físico ao consumidor. Houve até um caso que foi objeto de exame da OAB, só que esse caso é de fornecedor de serviços. Eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é de salão de beleza. O que eu tenho de situação muitas vezes? Eu tenho um fornecedor que vende um produto, mas ele não identifica ou não informa ao consumidor quem é o fabricante, quem é o construtor, quem é o produtor ou quem é o importador desse produto. Aí o que acontece? Vamos supor, o consumidor vai numa dessas lojas de produtos de beleza, compra um determinado creme para o rosto, para as mãos, e o creme tem uma substância que lhe é tóxica e lhe dá uma fortíssima alergia. Ele verifica na embalagem do produto, não tem uma identificação de quem seria o importador, porque o produto é de procedência estrangeira. Só diz quem é o fabricante, mas um fabricante de um país, vamos supor, X, do Vietnã, de Singapura, de algum lugar. E aí ele chega para o lojista. Meu amigo, olha só o que aconteceu aqui. Não, isso aí não tem nada a ver com creme, blá, 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 e o negócio vai parar no judiciário, no juizado especial. No juizado especial, o que vai acontecer? Eu não tenho a responsabilidade como ser estabelecida do importador se o consumidor não sabe que é o importador. Aí o artigo 13, inciso 1º, é aplicado. Responsabilidade pelo fato do comerciante. Segunda hipótese em que o comerciante é igualmente responsável.
Inciso 2º do artigo 13. Quando o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador. A diferença do inciso 1º para o inciso 2º se resume ao fato de haver a informação, porém de maneira incompleta, defeituosa, ou não haver informação nenhuma. Apenas essa é a diferença entre o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 13. Inciso 3º. Quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aí é um local destinado muito a supermercados, açougues, padarias, né? Sim, é interessante, Matheus, que o Código assegura o direito de regresso nesses casos. Quando o comerciante sozinho ele é condenado, ele pode, eventualmente, exercer direito de regresso contra o fornecedor que ele conhecer de direito. Só que aí ele não poderá se valer do Código de Defesa do Consumidor. Já vou explicar isso para vocês. Então, perceba a situação. Cuidado com a arapuca da solidariedade. Solidariedade não se presume. Não é isso, doutor Marcos? Não é isso, doutora Procópio, que agora virou Procópio? Né? Hoje você é Procópio. Eu só vejo a foto do Silvano, não estou vendo a imagem do Silvano, então não é isso, Silvano? Os outros só estão vendo o nome. Bom, o que acontece? Volto a repetir para vocês. Solidariedade não é regra geral no Código de Defesa do Consumidor. Eu posso aplicar solidariedade? Posso. Claro que posso. Toda vez que houver a demonstração de que há uma participação, uma concorrência de agentes para causar o dano sofrido pelo consumidor. Que foi o que eu falei para vocês na semana passada, o artigo 25, inciso 1º. Lembram disso? O artigo 25, parágrafo 1º. O artigo 25, no parágrafo 1º, ele tem uma regra. Olha o Eliseu aí, Eliseu. Ele tem uma regra, o Silvano está no escurão. Agora apareceu a foto dele. A imagem dele. Isso, aí, beleza. O artigo 25, parágrafo 1º, tem uma regra que vale tanto para a responsabilidade pelo vício, que eu já mencionei na semana passada, como vale também para a responsabilidade pelo fato. Matheus, você consegue colocar para a gente o 25, parágrafo 1º? Vejam só. Oi? Tudo bem? Vejam só. O 25, parágrafo 1º... Pode ler, professor? Pode ler, então. Lê aí, Marcos. Vamos lá. Artigo 25, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, isso. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sanções anteriores. Qual é o nesta seção? É a responsabilidade pelo vício que eu falei para vocês na semana passada. Qual que é a seção anterior? É a responsabilidade pelo fato. Perceberam? Então, a solidariedade ela tem caminhos vários, mas eu não posso afirmar de cara que toda a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é solidária, se o Código é estruturado com regras diferentes de responsabilidade. Senão, seria muito mais simples o legislador fazer uma lei curtinha e falar toda a responsabilidade civil será solidária. E não é isso que o legislador fez. O legislador, pura e simplesmente, adotou a fórmula do direito europeu, adaptou-a para o direito brasileiro de uma forma extraordinária, extremamente elogiosa por vários autores, inclusive pelos autores europeus. Bom, dito isto, vejam agora o que diz o artigo 13, apenas para reafirmar o que eu falei, no seu parágrafo único. E aí é o direito de regresso que o Matheus havia colocado. Artigo 13, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Aqueles que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Perceberam? Esse parágrafo único está naquele artigo 13 que fala da responsabilidade do comerciante.
O comerciante ele só responde naqueles 3 incisos do artigo 13. O que estou querendo dizer para vocês? A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade. Bom, aí a pergunta que vem é a seguinte: vamos supor que o comerciante venha a responder por um defeito que é, na verdade, um defeito de fabricação do produto. E o comerciante, então, acaba pagando a indenização porque ele não identificou com clareza quem seria o fabricante desse produto. O que é que o comerciante ele pode fazer? Ele não identificou com clareza perante o consumidor quem seria esse fornecedor, esse fabricante. Ele pode denunciar da lide esse fabricante? No sistema do Código de Processo Civil Comum, vocês devem se lembrar que existe um instituto que se chama denunciação da lide. Denunciação da lide se dá quando uma pessoa é demandada, é requerida na posição do polo passivo de um processo civil, e esta pessoa, então, logo na contestação fala, preliminarmente, denunciação da lide. Na verdade, senhor juiz, quem deu causa ao dano foi fulano, não fui eu. Isso é muito comum acontecer. A denunciação da lide é um instrumento que é válido no Código de Processo Civil. Vocês se lembram desse instrumento, tenho certeza disso, que vocês já viram isso na faculdade. Mas ela é proibida nas relações de consumo. Percebem a vantagem que o consumidor tem aqui? Por que Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Não tem denunciação da lide. Mas por que não tem denunciação da lide, Senise? Por força do que dispõe o artigo 88 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vejam o que diz o artigo 88 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Na hipótese do artigo 13, o parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos atos, vedada a denunciação da lide. Então, a denunciação da lide é proibida. Então, o fornecedor que é requerido num processo civil não pode fazer denunciação da lide. Chamamento não é o caso, porque o caso seria de chamamento à autoria. E ele não está chamando a autoria para integrar o polo nessa situação. Esse chamamento à autoria é diferente de denunciação da lide, lembrem disso. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor procurou inibir não só a denunciação da lide, é que a denunciação da lide é o caso que é mais de 90% das vezes o comum. Ele quer inibir a procrastinação do processo com questões incidentais. Então, vocês vão reparar que há várias questões processuais, eu vou falar sobre isso na parte final do nosso semestre, que o Código de Defesa do Consumidor procura eliminar para simplificar o processo de relação de consumo. Então, percebam a situação. Um caso muito comum e paradigmático, lá no STJ já foi julgado algumas vezes, defeito de veículo automotor, que colocou o consumidor e a sua família em risco de vida por problemas de segurança. A montadora não trocava o veículo. A montadora, além de não trocar o veículo, ela não queria arcar com nenhuma indenização. E a loja em outros processos denunciando a existência da lide à montadora. Tanto na primeira hipótese quanto na segunda hipótese, o STJ rechaçou. Claro, demora muito o processo, né, gente? Mas as definições foram feitas nesses termos. Está acabando o nosso primeiro tempo. Estou com menos de um minuto. Voltamos às 8h30, tá bom? Vamos tomar um cafezinho? Então, vou tomar Ok, professor. E 8h30 estamos de volta. Tá? Até já. Tá bom, professor.